Ele me expulsou na frente de todos, gritando como se eu fosse nada. Mas o que Brian não sabia é que eu tinha um documento com a assinatura dele, um documento que valia 58 mil dólares. E que ia destruir tudo o que ele construiu. Será que ele mereceu o que aconteceu depois? Você já trabalhou anos num lugar, deu tudo de si, e ainda assim foi tratado como descartável? Maya viveu isso. 8 anos segurando crises, salvando prazos impossíveis, e nunca recebendo o reconhecimento que merecia. Até o dia em que o gerente dela cometeu o erro que mudaria tudo. Essa é a história de como uma expulsão humilhante virou a vingança mais silenciosa e definitiva que você vai ouvir hoje. Se você gosta de histórias como essa, comenta Justiça. Maya conhecia cada centímetro daquele escritório cinza em Denver. 8 anos ali dentro haviam deixado marcas invisíveis, no corpo que carregava caixas pesadas quando o depósito atrasava, na voz rouca de telefonemas intermináveis com transportadoras, na coluna que reclamava depois de turnos dobrados que ninguém agradecia. Ela salvava crises que explodiriam o departamento inteiro, segurava prazos que pareciam impossíveis e ainda sorria quando Brian, o gerente, dizia que sua dedicação era notável. Mas notável nunca virou dinheiro. Apenas mais promessas. Os pedidos de reajuste começaram no 3º ano. Depois no 4º, no 5º, no 6º. A resposta era sempre a mesma, decorada como roteiro. Talvez no próximo trimestre, Maya. A gente sabe do seu valor. Ela assinava os papéis, voltava para a mesa e engolia a raiva com café frio. O valor dela, ao que parecia, cabia perfeitamente dentro de uma planilha congelada. E quando o custo de vida subiu e ela descobriu que novos funcionários ganhavam mais, algo dentro dela rachou como vidro sob pressão. A ferida não era só financeira. Era antiga, profunda, herdada. Maya crescerá vendo a mãe voltar do trabalho com os olhos apagados, reclamações engolidas, dignidade trocada por migalhas de reconhecimento. Ela jurou que nunca seria assim. Que nunca baixaria a cabeça para homens que confundiam lealdade com submissão. Mas ali estava ela, 8 anos depois, repetindo o ciclo que prometera quebrar. Foi numa noite de quinta-feira, depois de pagar o aluguel e perceber que sobravam apenas 17 dólares até o fim do mês, que Maya abriu o laptop. Nenhuma decisão dramática, nenhum plano de vingança. Apenas uma necessidade honesta de sobreviver. Ela atualizou o currículo, escolheu 3 vagas e apertou enviar antes que o medo a fizesse recuar. O clique foi silencioso, mas carregava anos de frustração acumulada. Maya não contou para ninguém. Não precisava. Mas alguém viu. Alguém que queria seu cargo, que observava seus movimentos com inveja disfarçada de amizade, que sabia exatamente como usar aquela informação. E na manhã seguinte, quando ela chegou ao escritório com a mesma rotina de sempre, a bomba já estava pronta. Faltava apenas alguém acender o pavio. Brian a chamou antes mesmo de ela ligar o computador. A voz dele atravessou o corredor como um alarme. Maya. Minha sala. Agora. Ela sentiu o estômago contrair, mas caminhou devagar, controlada. Não sabia ainda, mas aquele convite era o começo de tudo. E também o fim de quem ela costumava ser. A porta da sala de Brian estava entreaberta, mas ele não esperou que Maya entrasse. Antes que ela cruzasse a soleira, a voz dele explodiu como um trovão calculado. Você quer sair? Então pegue suas coisas e suma da minha empresa agora mesmo. O grito ecoou pelo corredor aberto, ricochetou nas paredes de vidro, alcançou todas as mesas. Brian queria a plateia. Precisava dela para alimentar o próprio ego inflado, para mostrar quem mandava ali dentro. Maya sentiu o rosto arder. Não de vergonha, de raiva contida, do tipo que queima por dentro e deixa cicatrizes invisíveis. Ela respirou fundo, fechou os punhos dentro dos bolsos e não deu a reação que ele esperava. Nenhuma lágrima, nenhum pedido de desculpas, nenhuma súplica patética. Apenas um silêncio pesado que ocupou o espaço entre eles como fumaça densa. Brian sorriu, satisfeito, achando que tinha vencido. Ela virou as costas e caminhou até sua mesa. Cada passo era observado por colegas que fingiam trabalhar, olhos grudados nas telas mas atenção voltada para o corredor. Maya recolheu a bolsa, o casaco pendurado na cadeira, o bloco de anotações que nunca saía da gaveta. E então suas mãos tocaram algo esquecido no fundo da última gaveta, um envelope pardo, grosso, com a borda amarelada pelo tempo. Ela o segurou firme. Brian a seguiu até a recepção, rindo alto, fazendo piadas para quem quisesse ouvir. É isso que acontece com quem não valoriza oportunidades, ele disse, empurrando o ar com gestos teatrais,
como se estivesse expulsando um cachorro inconveniente. Alguns riram por obrigação. Outros desviaram o olhar. Mas ninguém falou nada. Ninguém nunca falava quando Brian decidia humilhar alguém publicamente. Maya parou na porta da recepção. Não por hesitação, mas por instinto, aquela sensação estranha de que algo importante estava prestes a acontecer. Ela olhou para o envelope nas mãos, sentiu o peso do papel antigo, e uma memória atravessou sua mente como um clarão. 3 anos atrás, Brian assinará um documento adicional. Algo sobre bônus acumulados. Algo que ele jurava que ninguém precisava se preocupar. Brian percebeu o envelope. Seu sorriso vacilou, apenas por um segundo, mas foi o suficiente. Ele deu um passo à frente, a voz perdendo a firmeza. O que é isso aí, Maya? Ela não respondeu. Apenas abriu o envelope devagar, com calma cirúrgica, e começou a ler. E foi nesse momento que o corredor inteiro percebeu. A expulsão ainda não tinha terminado. O papel era antigo, mas as palavras estavam claras. Contrato adicional de incentivo por desempenho, assinado 3 anos antes, garantindo bônus acumulado para todo colaborador que ultrapassasse metas trimestrais consecutivas. Maya leu em silêncio, sentindo o peso de cada cláusula, cada parágrafo que Brian esperava que ela tivesse esquecido. E no final da segunda página, destacado em negrito, estava o valor que ela nunca receberá, quase $32.000. A recepcionista congelou, a caneta suspensa no ar. Os funcionários que fingiam trabalhar agora se aproximavam, devagar, como se fossem testemunhas de um acidente prestes a acontecer. Brian empalideceu. A cor fugiu do rosto dele num segundo, substituída por uma palidez doentia que denunciava o pânico. Ele tentou rir, mas o som saiu estrangulado, falso, desesperado. Isso aí está fora de validade, Maya. Você sabe disso. Ela virou a última página e encontrou a cláusula final. Leu em voz alta, pausada, sem pressa, válido até cumprimento total. Silêncio. Alguém tossiu. Outro alguém soltou o ar que estava segurando. Brian deu um passo para trás, como se as palavras fossem golpes físicos. Ele tentou sorrir de novo, mas a máscara tinha rachado, e todo mundo podia ver o medo por baixo. Maya segurou o documento com as 2 mãos, sentindo o poder que nunca imaginou ter. Era estranho, quase irreal, como se estivesse assistindo a cena de fora do próprio corpo. Parte dela queria gritar, esfregar aquilo na cara dele, fazê-lo sentir cada centímetro da humilhação que ela carregava. Mas outra parte, a parte criada pela mãe que abaixava a cabeça, que aceitava migalhas, sussurrava para desistir, para não causar problemas. Brian percebeu a hesitação. Ele avançou, recuperando parte da arrogância, a voz ganhando firmeza falsa. Olha, Maya, você não quer complicar as coisas. Vamos esquecer isso, tá? Você vai embora, eu finjo que nunca vi esse papel, e todo mundo segue em frente. Ele estendeu a mão, esperando que ela entregasse o documento. Como se ela fosse a mesma de 10 minutos atrás. Como se nada tivesse mudado. Mas Maya não moveu o braço. Ela olhou para a mão estendida de Brian, depois para os rostos ao redor. Colegas que já tinham sido humilhados por ele, que engoliam injustiças porque precisavam do emprego, que viviam com medo de serem os próximos. E então ela percebeu, aquela Maya que abaixava a cabeça já não existia. Tinha morrido no momento em que ele gritou no corredor. Maya ergueu o queixo e falou. A voz saiu firme, sem tremor, sem raiva explosiva, apenas fria, calculada, definitiva. Agora a gente resolve isso com RH ou com a justiça trabalhista. As palavras caíram no silêncio como pedras numa água parada, criando ondas que se expandiram por todo o corredor. Brian ficou vermelho. Não de vergonha, mas de fúria contida, do tipo que faz homens pequenos agirem de forma estúpida. Ele deu um passo à frente, tentando arrancar o documento das mãos dela. Me dá isso aqui agora. A voz dele saiu alta demais, desesperada demais, expondo o pânico que ele tentava esconder. Mas Maya recuou um passo, segurando o envelope contra o peito como se fosse a única coisa que importava no mundo. E talvez fosse. Foi a primeira vez que os colegas viram Brian perder o controle completamente. O burburinho começou baixo, mas cresceu rápido. Alguém pegou o celular. Outro murmurou algo sobre finalmente. A recepcionista levantou da cadeira, olhos arregalados, dividida entre assistir e fingir que não estava vendo nada. E então a porta do elevador se abriu, revelando 2 mulheres de RH que caminhavam rápido demais para ser coincidência. Alguém já tinha avisado. O circo estava montado.
A diretora de recursos humanos, uma mulher de óculos finos e expressão permanentemente cansada chamada Sandra, parou entre Maya e Brian. Ela estendeu a mão, a voz profissional mas cortante. Posso ver o documento, por favor? Maya entregou sem hesitar. Sandra leu em silêncio, virando as páginas com dedos precisos, enquanto Brian tentava explicar, justificar, minimizar. Cada palavra dele soava mais patética que a anterior. Sandra ergueu os olhos do papel, olhou para Maya, depois para Brian, e suspirou como quem está cansada de limpar a sujeira dos outros. Maya, você tem razão. Isso é válido, e está assinado. Ela bateu o dedo na assinatura de Brian, destacada em tinta azul que não mentia. Brian começou a tremer, não de frio, mas do tipo de tremor que vem quando o chão desaparece sob os pés. E naquele momento, algo mudou dentro de Maya. Não foi dramático, não veio com música de fundo ou clarão de luz. Foi apenas uma certeza silenciosa, pesada, que se instalou no peito dela como âncora. Ela não era pequena. Nunca foi. Ele é que sempre teve medo de quem ela poderia se tornar. E agora, atravessando o limiar entre quem era e quem seria, Maya finalmente entendeu. A vingança mais poderosa é simplesmente parar de aceitar. A empresa iniciou uma auditoria relâmpago. 3 dias depois, Maya foi chamada para depor numa sala sem janelas, onde 2 auditores externos registravam cada palavra com expressões neutras demais para serem sinceras. Ela contou tudo, os reajustes negados, as promessas vazias, os turnos dobrados que nunca viraram reconhecimento, o documento esquecido no fundo da gaveta. Sem exageros, sem ataques pessoais, apenas fatos que se empilhavam como provas irrefutáveis. E quanto mais ela falava, mais os auditores anotavam. Outros funcionários começaram a aparecer. Primeiro em silêncio, hesitantes, como se tivessem medo de serem os próximos na linha de tiro de Brian. Mas quando perceberam que Maya não estava sozinha, que a empresa levava a investigação a sério, as comportas se abriram. Documentos escondidos, avaliações de desempenho manipuladas, bônus retidos sem justificativa. Tudo veio à tona como sujeira varrida para debaixo do tapete durante anos. Brian tinha construído um império de controle baseado no medo. Sandra, a diretora de RH, convocou reuniões individuais. Colegas que antes desviavam o olhar de Maya agora cumprimentavam no corredor, alguns com sorrisos tímidos, outros com apertos de mão firmes que diziam mais do que palavras. Uma mulher do setor de compras chorou ao confirmar que Brian também havia bloqueado sua promoção. Um homem da logística revelou que fora ameaçado de demissão por questionar horas extras não pagas. As histórias se multiplicavam. Brian tentou intimidar testemunhas. Ligou para alguns funcionários fora do horário, voz falsamente amigável mas com ameaças subentendidas. Você não quer complicar sua carreira por causa disso, né? Mandou mensagens no WhatsApp corporativo, cheias de pontos de exclamação e palavras em caixa alta. Mas cada tentativa de silenciar alguém apenas acelerava seu colapso. Porque medo, Maya percebeu, só funciona quando ninguém ousa enfrentá-lo. E ela tinha ousado. A auditoria descobriu mais. Muito mais. Contratos alterados sem autorização, relatórios falsificados para ocultar gastos, funcionários fantasmas que nunca existiram mas cujos salários desapareciam em contas estranhas. O problema não era mais uma funcionária pedindo aumento, era fraude corporativa sistemática. E Brian estava no centro de tudo, como aranha numa teia que finalmente desmoronava. A diretoria convocou reunião de emergência. Sandra chamou Maya no 5º dia. A sala era a mesma, mas agora havia café quente e biscoitos, detalhes pequenos que sinalizavam uma mudança de tom. Além do bônus atrasado, você tem direito à correção monetária, multa por atraso e indenização por dano moral, Sandra disse, empurrando uma planilha pela mesa. Os números somavam quase $58 mil. Maya olhou para os valores e sentiu algo estranho. Não era alegria, não era alívio. Era apenas justiça, fria e matemática, finalmente fazendo sentido. A reunião final do comitê foi marcada para uma sexta-feira, no auditório pequeno que a empresa usava para anúncios importantes. Brian entrou confiante, terno impecável, sorriso ensaiado, como se ainda fosse gerente intocável que humilhava pessoas sem consequências. Ele não percebeu os olhares, não captou o silêncio pesado que o recebeu, não entendeu que o jogo já tinha acabado. Sentou na primeira fila, pernas cruzadas, como quem espera ser absolvido por júri popular. Sandra subiu ao pequeno palco com uma pasta preta debaixo do braço. Ela não perdeu tempo com introduções ou rodeios corporativos. Abriu a pasta, retirou o relatório de auditoria,
63 páginas que documentavam cada irregularidade, cada mentira, cada funcionário prejudicado, e começou a ler. Os números não mentiam. As assinaturas também não. Brian tentou interromper 2 vezes, mas Sandra ergueu a mão, cortante, e ele se calou como criança repreendida. A equipe inteira estava presente. Não por ordem da diretoria, mas porque todos queriam ver. Queriam testemunhar o momento em que o homem que os fizera sentir pequenos finalmente encolheria ao tamanho real. Maya estava no fundo da sala, encostada na parede, braços cruzados. Ela não precisava estar ali. Sandra oferecerá participação remota, mas recusou. Precisava ver com os próprios olhos. Não por vingança explosiva, mas por fechamento. Sandra chegou ao veredito. A voz dela ecoou pelo auditório, firme, sem espaço para interpretação. Brian está demitido por má conduta grave, fraude corporativa e assédio moral sistemático. Efeito imediato. Sem aviso prévio. Sem carta de recomendação. O silêncio que se seguiu era denso, quase sólido. Brian ficou branco. Levantou da cadeira, boca aberta, mas nenhuma palavra saiu. Apenas um som estrangulado, patético, de quem percebeu tarde demais que perdeu tudo. Ele precisava atravessar o corredor para pegar suas coisas. O mesmo corredor onde humilhara Maya, onde gritara propositalmente para que todos ouvissem, onde construíra seu império frágil de medo. Mas agora eram outros olhos que o seguiam, não com admiração ou terror, mas com algo pior, indiferença. Como se ele já não importasse. Como se nunca tivesse importado de verdade. Alguém tossiu. Ninguém desviou o olhar. Maya permaneceu onde estava, tranquila, assistindo. Não com o sorriso cruel de quem se vinga, mas com a dignidade silenciosa de quem simplesmente recuperou o que sempre foi seu. Ela não precisou gritar, não precisou rebaixá-lo, não precisou se tornar o que ele era. A verdade fez o trabalho sozinha. E quando Brian finalmente desapareceu pelo elevador, carregando uma caixa de papelão com objetos pessoais, Maya respirou fundo. Pela primeira vez em 8 anos, o ar não pesava. A empresa ofereceu a Maya um cargo melhor. Gerência intermediária, salário reajustado em 40%, autonomia para montar a própria equipe. Tudo que ela deveria ter recebido anos antes, agora embrulhado como presente de desculpas corporativas. Sandra apresentou a proposta numa sala com vista para as montanhas, café quente, biscoitos caros. Maya ouviu tudo em silêncio, agradeceu com educação e recusou. Não por orgulho ferido ou vingança tardia, mas por liberdade. Ela usou parte do dinheiro para concluir uma certificação em gestão de supply chain que adiava há 3 anos. As aulas eram online, mas ela acordava cedo, estudava com a mesma disciplina que salvava prazos impossíveis, só que desta vez para si mesma. Enquanto estudava, 3 empresas ligaram. A segunda proposta veio de uma companhia de Seattle que a valorizou desde a primeira entrevista. Perguntas sobre estratégia, não sobre disponibilidade para turnos dobrados. Ela aceitou antes mesmo de terminar a ligação. Meses depois, Maya assinou um novo contrato numa mesa de vidro com vista para o Puget Sound. A caneta deslizou suave pelo papel, a assinatura firme, sem tremor. E enquanto assinava, uma memória atravessou sua mente. Brian gritando no corredor, o rosto vermelho, o dedo apontado como arma. Ela sorriu. Não um sorriso amargo, mas leve, quase aliviado. Aquilo não tinha sido o fim. Tinha sido o empurrão que faltava. Brian nunca mais conseguiu o cargo de gerência. Seu nome ficou permanentemente ligado à auditoria interna que expôs fraudes sistemáticas, assédio moral e manipulação de documentos. Empresas checavam referências, encontravam silêncios constrangedores, seguiam para o próximo candidato. Ele tentou processar a empresa por demissão injusta, mas o advogado desistiu do caso depois de ler o relatório. A verdade tinha peso. E ele não conseguia carregá-la. Maya construiu uma equipe do zero em Seattle. Contratou pessoas que Brian teria ignorado, mulheres acima dos 40, profissionais sem diploma mas com experiência brutal, gente que conhecia o chão de fábrica e entendia que liderança não vem de gritos. Ela pagava bem, ouvia mais do que falava e nunca prometia o que não podia cumprir. E quando alguém pedia reajuste, ela dizia sim ou explicava por que não, mas sempre com respeito. Sempre com dignidade. Às vezes, quando o escritório esvaziava e Maya ficava sozinha terminando relatórios, ela pensava na mãe. Na mulher de olhos apagados que voltava do trabalho sem forças para reagir. E então Maya entendia. Ela não venceu Brian por destruí-lo. Venceu por se recusar a se tornar invisível.
sem gritar, sem se vingar com veneno, apenas expondo a verdade e deixando que o peso dela fizesse o resto. A ferida antiga ainda existia, mas agora era cicatriz. E cicatrizes não sangram mais. A verdade tem um peso estranho. Ela não grita, não explode, ela só existe, firme e inevitável, até que não dá mais para ignorar. Maia não precisou se vingar com raiva. Apenas parou de aceitar migalhas e deixou que a própria realidade fizesse o resto. Às vezes, a maior vitória não é destruir quem te machucou. É simplesmente se recusar a desaparecer. E você? Já precisou escolher entre abaixar a cabeça ou lutar pelo que é seu?